Bem-vindos ao meu canal e hoje, no momento Conecte Saberes, Gabriela, psicóloga, é a minha convidada para falar da linha de trabalho em psicologia que ela escolheu. Ela vai contar a história dela, desde a universidade até hoje, né, quando ela já está com alguns anos de prática e já fez alguns percursos, e ela vai aprofundar um pouco sobre a linha teórica, nesse momento Conecte Saberes, trazendo alguns colegas, né, que trabalham com abordagens diferentes dentro da psicologia, porque nem todo mundo sabe, né, Gabriela, qual a linha que as pessoas, que os psicólogos escolhem. E muitas vezes chegam ao consultório nos perguntando: qual a linha que você trabalha? E isso tem mais ou menos, vamos colocar assim, uns 10, 15 anos que isso vem acontecendo. Antes disso era pouco comum, né? As pessoas que buscavam o atendimento psicológico buscavam um psicólogo e ponto, né? E aí sim, queriam saber se atendiam crianças, adultos, e é sobre tudo isso que a Gabriela vai falar. Seja bem-vinda, Pois é, Gabriela. obrigada, Márcia. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? É um prazer imenso em poder estar dividindo um pouquinho desse processo, dessa descoberta, desse início de tudo. E como você falou aí, realmente, por aí eu tenho aí uns 9 anos, né, já de formada, de 9 indo para 10 anos. E a gente ouvia, quando eu cheguei na faculdade, a gente ouvia falar a psicologia, né? E hoje em dia a gente tem aí a psicologia, as pessoas, né, que procuram já entendendo que a psicologia ela tem caminhos esses que são as linhas teóricas, e aí começa a questão do identificar, né? Para quem está me conhecendo agora, né? Meu nome é Gabriela Veras, tenho aí um trabalho de 9 anos de formada, e é interessante, Márcia, que quando o início de tudo lá atrás, e vamos botar algumas décadas aí um pouquinho além, né, do início da faculdade, quando eu também cheguei na faculdade, ou quando eu pelo menos identifiquei, escolhi a psicologia como profissão, como eu queria seguir no mundo profissionalmente, eu também entendi e via que psicologia era, eu não sei nem se era psicanálise, Márcia, mas era Freud. A gente ouvia muito, né? Aquela coisa bem clichê, Freud explica, né? Tudo isso, né? Tinha aquele imaginário, aquela fantasia sobre a psicanálise, sobre Freud. Eu acho que era Freud e psicanálise, né? Não psicanálise e Freud. Eram ali os dois meio que, né? A alma de muita coisa, de quase tudo. Então, eu também, quando cheguei na faculdade, eu acreditava que ia ser isso, sabe? E aí me deparei com todas aquelas muitas matérias que temos, né, com aquilo de disciplinas enormes, aonde ao longo da faculdade você vai entendendo que a psicologia realmente não era só uma coisa, né? É abrangente, ela abraçava. Hoje em dia, a psicologia ela está dentro aí do esporte, da escola, do hospital, é do jurídico, é na clínica, é no consultório, ela está aí de N formas, né? Então, com o passar do tempo da faculdade em si, eu fui observando e me reconhecendo com algumas coisas. Em algum momento, eu não tive dúvida sobre a minha escolha da psicologia. Eu fiquei me sentindo assim, será que a psicologia é isso? Vai ser meio solitário? Porque em algum momento eu achei que seria solitária, sabe? Aquela coisa do consultório, da clínica, porque estava tudo muito ainda fantasioso, né? E por eu ser muito dinâmica e ter aquela fantasia sobre como seria atuar na psicologia, se seria através da psicanálise, né?
Eu falei, onde vai esse meu dinamismo todo? Né? Como que eu vou domar isso para esse encontro com o outro? Né? E aí tive vários momentos onde eu pensei assim, eu vou pelo caminho escolar, porque a minha primeira formação é parte pedagógica, então eu falei assim, eu acho que eu vou juntar o útil ao agradável, né? Essa segunda formação com esse encontro da pedagogia, porque trabalhar com criança, com jovens, adolescentes, seria para mim um encontro nessa engrenagem na psicologia, né? E em outro momento eu falei assim, que bacana, eu acho que eu estou descobrindo vamos dizer, a psicologia organizacional. Estaria ali na empresa, estaria com uma coisa muito dinâmica, não estaria na solidão que eu, em algum momento, achei que a clínica poderia ter, né? Só que aí você vai alinhando, você vai caminhando e caminhando, né? E dentro desse caminhar, só quando a gente se coloca disponível, né, para essa prática, é que a gente tem um grande encontro com a psicologia. Não quer dizer que outros colegas, às vezes, não consigam ter esse grande encontro ainda na caminhada, assim, durante a caminhada lá da faculdade, né? E aí, quando eu saio dessa faculdade, aí é a grande pergunta, né? Qual o caminho? Qual a psicologia que eu vou seguir? Qual é aquela que eu me identifico? Com aquela que eu, vamos dizer, vou ter a melhor escuta, vou ter o melhor, vamos dizer, o melhor passo, que eu vou me sentir, vamos dizer assim, ajudando o outro, que esse é o trabalho da psicologia, né? E aí eu já atuava dentro de uma área de RH, e eu falei assim, eu acho que esse é o meu caminho, então, o RH, né? A psicóloga dentro de uma empresa. E aí eu não vou dizer para você, Márcia, que tive frustrações com isso. Não. Mas eu comecei a entender que naquela prática me faltava alguma coisa, me faltava um além, né, dessa experiência que eu estava tendo, já que eu já atuava dentro da empresa. E aí eu busquei formação, no meu primeiro momento, por indicação e por juntar essa engrenagem, né, da psicologia que eu já estava dentro, né? Eu fui em busca de uma formação e fiz a TCC, uma formação em TCC, mas voltada para o âmbito infantil e adolescente. Aí eu, mais uma vez, eu me vi ali aproveitando as oportunidades do conhecimento, né, da formação, daquela escolha que eu tinha feito. Eu me identifiquei no sentido de, assim, olha, estou mais uma vez num passo onde eu já, como lá na minha primeira formação, professora, trabalhar com jovens, criança, a TCC, a teoria cognitiva comportamental, vai ser um caminho, vamos dizer assim, que eu vou conseguir transitar, sabe? E vou atuar diretamente. Se a gente consegue, vamos dizer, ajudar assim a esse indivíduo a ele conhecer as necessidades dele própria, que ele faz as mudanças, que ele faz o caminhar dele, porque se ele se vê muito afetado com o que está em volta dele, com o mundo, às vezes ele pode paralisar. Então, esse estímulo, essa motivação, né, com esse olhar que faz com que o ser cresça e trabalhar a autorrealização dele, a autoimagem dele, essa aceitação, né? Quando a gente fala de aceitação, eu falo muito isso no consultório, quando eu falo em aceitação, eu não falo em conformismo, que as pessoas entendem logo que aceitação é conformismo, né? E não é.
Aceitação é a gente se ver, se enxerga e realmente consegue mostrar, consegue trazer aquele eu, né, que possa, como é que se diz, na convivência com outras pessoas, e que não é o mundo que o derruba, que o afeta, é como as emoções dele, como ele está sentindo, que pode estar muito fragilizado e que vai, às vezes, como se diz, ser afetado com tudo que vem de fora, né? Então, foi aí que eu iniciei, não digo iniciei, foi aí que eu tomei como base para me apropriar desse conhecimento, dessa abordagem, dessa linha teórica, mas trazendo uma outra experiência, agregando dentro dessa clínica a experiência com aquilo que eu também já tinha vivenciado de formação anterior, né? Porque a gente, dentro de uma linha teórica, a gente pode e devemos e temos isso como esse facilitador na formação, ferramentas que vai trabalhar a pessoa nesse autoconhecimento, porque então, esse você está falando das ah, ferramentas como técnicas, né? As sim, as técnicas que o técnicas. psicólogo vai usar Uhum, e, uhum. e essas técnicas, elas não necessariamente estão ligadas àquela linha teórica, mas elas servem Não, para exatamente. atingir os objetivos, né, da concepção de pessoa que Da você tem, concepção. né? Uhum. Exatamente, porque, na verdade, quando você falou agora, ela vem para complementar, extrair daquela pessoa algo, porque conforme você vai acompanhando, você vai ali naquela escuta e troca de experiência também, né? É uma linha teórica que permite essa comunicação, né? Essa troca de energia, aquela que lá no início, quando eu cheguei na faculdade, ou até antes de chegar até a faculdade, eu entendi, ou eu percebi que poderia ser solitária. E não, ela não é solitária. Ela pode também ser dinâmica, ela também pode ser ativa, né? Dentro daquela clínica, né? Para ser dinâmico, você não precisa estar dentro de uma empresa, onde você tem ali um processo, né, da psicologia trabalhando efetivamente no RH, ou dentro do espaço escolar, onde você tem crianças e adolescentes, aquela movimentação toda, dentro de um hospital, né, que você tem um entra e sai, né, mesmo dentro da clínica, você ali naquele encontro, você com o outro, né, o terapeuta e o paciente barra cliente, você pode transformar aquele encontro ele dinâmico, sabe? E estimular e fazer com que aquele indivíduo que está ali ele consiga olhar as atitudes, olhar as emoções dele de uma forma que, se ela estiver harmonizada, se ela estiver congruente com o que ele, né, faz escolhas de viver, esse equilíbrio faz com que tudo que está em volta fique mais harmonioso, mesmo que às vezes você esteja um caos em volta da gente. Deixa eu te perguntar, você então está dizendo assim, olha, eu acabei escolhendo sim a clínica, né? A clínica individual, que você trabalha com Sim. pessoas na linha de trabalho que você escolheu e de uma forma individual. Você não trabalha com grupos ou com famílias, com casais. Não, de forma individual. Eu trago para dentro do atendimento individual
para aquela pessoa, dependendo do que ela traz de carga, né, de situações que a fez chegar até ali, obviamente que alguns olhares, né, você buscar outras leituras que possam ajudar a complementar o que cada um traz como história, né, porque, inclusive, quando a gente enxerga aquele ser, né, muitas das, e isso é muito dentro da nossa profissão, sempre tem uma queixa principal e por trás dessa queixa principal, dessa fala, você começa a expandir aquela pessoa e a ver que tem muito mais, né, por trás daquela primeira fala, né, que a pessoa traz. Então, E por isso dá para se pensar assim, né, Gabriela? Ah, estou ansioso, estou deprimido, estou, né? Isso Exatamente. tem como, muitas vezes, a palavra-chave do Sim, que, né, exatamente. ele expressa, né? Uma ansiedade, uma depressão, e aí, a partir daí, você às, vai às vezes trabalhar o que falar está que por está trás com disso, né? O o que causou. exatamente, porque às vezes traz uma ansiedade de algo meio de um vazio, que às vezes a pessoa, né, está muito num vazio interno, só que aí ela está não no olhar para ela está no olhar para o outro. Então, ela acaba não se autorrealizando, ela acaba não alcançando as suas necessidades básicas, né? E aí temos a questão dessa pirâmide, porque a gente coloca as necessidades, se a gente for pensar, tem a da realização pessoal, tem a necessidade de estima, que é aquela questão de aceitação, aprovação, né, da família, de amigos, você tem as necessidades sociais, né? Você tem necessidades de segurança, as fisiológicas. Então, dependendo de como você coloca essas necessidades, a sua de autorrealização, às vezes, fica por último. Então, o indivíduo ele vem, às vezes, com essa questão de eu estou ansioso, e é meio que todo mundo traz a mesma fala, eu estou ansioso, eu estou deprimido ou muito Porque, triste, como a né? gente fala em psicologia, né, Gabriela, é o sintoma, é o que ele Sim, sente, mas ele sim. não É o que ele sabe. conseguiu de concreto, é o que ele conseguiu Ele um conseguiu pouco mais de nomear, ele conseguiu nomear. nomear isso, né? Ah, eu estou Exatamente. ansioso, porque é um estado de ansiedade, né? É, E aí vai se não é investigar o o que ser. está levando ele a isso, né? Isso, exatamente. Não é o que você falou. Eu estou ansioso. Então, é uma questão não de ser, é de Não, estar. É uma coisa do estado, do momento, é. né? Então, por Apesar trás de terem disso, pessoas com um perfil mais ansioso, isso é possível, né? sim, sim, sim. E aí, nesse momento, é facilitar, né, esse entendimento de Isso, que não é o que ele está naquele momento, mas é o que vem junto, né, com essa carga que vem junto desse estar ansioso, desse estar deprimido. E aí é começar a identificar onde não está a autorrealização desse indivíduo na é vida onde está o dele. prejuízo, né? Onde, porque estar e ser ansioso, ok, mas se ele te traz um prejuízo, aí é o Exatamente. Se problema, te né? paralisa, né? Se Se ele ele te traz um paralisa, prejuízo, seja na área ó, social, seja na área afetiva, seja na área da sim, convivência com os seus, né? sim, sim. Então, aí eu começo a abrir um pouco, né? Eu vou trazendo um leque para ele até identificar também onde está as responsabilidades, né? Que ele Sim, mesmo abarca, né? E aí, nisso que ele vai abarcando, muitas responsabilidades, algo que não é muito apropriado, não é próprio dele, é do outro, isso sim. o transforma adoecido, Aham. entendeu? Vai O afetando adoece, né? É.
adoece, porque ele vai entendendo que aquilo que está afetando também é dele. E ele tem que meio eu sempre falo isso, assim, o porquê comprar não no sentido de ir lá e Sim. comprar aqui uma caneta, mas comprar aquilo que não é dele, é abraçar, né? Sim. Então, isso o distancia daquilo que ele quer, da necessidade dele. Então, eu Sim. vou trazendo. E nisso, conforme você vai estimulando, que você vai abrindo o leque de reflexões, E né? muitas vezes o impede, né? Porque se você compra o barulho do outro, você esquece do seu barulho, você não ouve o seu barulho, né? Qual é o seu barulho? Não! E aí é entrar nessa coisa de qual é o seu barulho, que muitas vezes É o é, que é difícil. é o que é difícil, porque quer se distanciar do que é seu, porque torna aquilo muito doído, né? A dor fica bem maior, né? Então, ele se distancia do que é dele para ficar com o que é do outro, entendendo que em algum momento aquilo faz parte dele, que é ele que vai ser o responsável. Ou então até como uma justificativa para não fazer as suas coisas, né, Gabriel? É bem comum. Exatamente. Fica tão Bem ocupado com comum. outros e com tantas outras coisas que esquece daquilo que ele quer Sim, realizar e depois ele queixa porque não realizou. exatamente. Isso é muito comum, né? Ter essa fala de que é, mas eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, por É o causa de não sei o quê, famoso e você às vezes boicote, está né? ali. É, a autossabotagem está ali o tempo todo pairando e meio que levando você para o travesseiro, né? Levando ali para o travesseiro. Então, ali quando você. E é muito. A forma, né, quando a gente está ali com a atenção naquela escuta, e que você faz a devolução para que ele possa se enxergar e também ouvir a forma que ele está trazendo a história. E aí, quando ele traz e que você faz a devolução, o indivíduo se assusta. Ou então ele dá aquela coisa assim, ué, não, mas não é isso. Não, se não é isso, mas é assim que você está trazendo. E se você está Então, isso. trazendo... Você faz o espelho daquilo, né, que ele está dizendo. É interessante você Exatamente. falar isso, porque às vezes as pessoas, por conta da forma da intervenção, né? O psicanalista Uhum, faz um outro tipo de intervenção, né? Ele faz uhum, uma intervenção ok. no inconsciente é diferente. Agora, Uhum, as outras formas de terapia, né, ou as outras linhas, elas propõem sim um terapeuta ativo, que é isso que você está dizendo. Você ativo. vai e Uhum, devolve. Na medida que você uhum, devolve, ele se ouve de um outro lugar, né? ok, Ou ele se ok. ouve, porque enquanto ele está falando, talvez ele nem se ouça. E aí Exatamente. é que E vai o aí, trabalho do terapeuta. sim, porque nessa da devolução, sim, aí entra o nosso trabalho, né? Entra, vamos dizer, essa aproximação que a teoria humanista permite, né? A gente fazer, porque essa troca, esse dinamismo, né? Obviamente, né? Essa identificação é muito singular, é muito particular, obviamente, né? Tem aquele que vai, de repente, funcionar com muitas técnicas, muitas dinâmicas, exercício que tem que estar moldado no comportamento. Tem aquele que tem a necessidade de repente, só chegar e estar falando, 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 até a hora que ele não é o cansar de falar, mas ele vai ter que atingir algo muito mais lá ao profundo, né? Como a psicanálise faz a pessoa, né, chegar num entendimento muito mais interno, ali, muito lá no fundo, e o momento onde você pode ter uma linha teórica que você
faz com que a pessoa se reconheça. Porque o trabalho, né, é diferente, porque a psicanálise ela intervém no inconsciente, na leitura e no que ela ouve do inconsciente, e a humanista, a Gestalt e outras, né, linhas, ela propõe um mais o aqui e agora, né? Sim. Não é a história, né? Não é só um contar de histórias, mas é a pessoa ouvir essa história que ela conta, né, a partir da intervenção do psicólogo, né? Okay. Que aí eu não acho quer dizer que aquela interessante... história... Não, mas assim, não quer dizer que aquela história ela também não faça parte do contexto, mas é fazer com que Não, ele... a história sim, mas a forma da história, entendeu? É porque você ouve quem conta aquela história, né? A gente ouve quem conta a história. Então, você... É a história da verdade, né? A verdade ali aquela é uma verdade. contada... A verdade contada por um é de uma forma, ela contada por outro, e é como você conta, porque é como você sente, né? Então, é como você é afetado. Eu acho que é interessante das pessoas entenderem assim que a escuta do psicólogo, ela não está colada, né, Gabriela, na história, ela está colada na narrativa da história que é do sujeito, que é daquela pessoa. Então, essa como que aquele narrativa é que você vai fazer, o trabalho está ali, o trabalho não está na história. Se esse tem razão ou aquele tem razão, isso pouco interessa. Interessa o lugar dessa pessoa nessa narração. Tem essa primeira, vamos dizer assim, quando alguém inicia na terapia, né, às vezes lá pela primeira vez, obviamente que eu tenho experiências daqueles que já passaram por outros colegas, né, vindo de outros lugares, ou então porque passou lá na adolescência e agora ele faz uma escolha de estar na terapia por outros motivos e que são deles, na verdade, né? Muitas das vezes existe aquele primeiro contato com terapia, não é que é uma regra, mas assim, porque alguém levou, ou foi o pai, ou, né, a família, por algum motivo, mas tem um momento dessa escolha, que é quando esse indivíduo, né, esse sujeito, ele chega, é quando ele faz a escolha dele, ele acha que é indiferente, ou ele vai fazer a escolha de ir para a terapia, porque ele vai lá e diz assim, eu vim aqui para falar do fulano, da pessoa, né, de alguém que está em torno dele. E aí você vai espremendo aquilo de uma tal forma que ele vai observando que não é o outro, que ele não está ali pelo outro, ele está ali por ele. Mas até ele identificar que não é pelo outro, né, é por ele... É interessante isso que você traz, porque assim, é bem comum mesmo, né? As pessoas chegam querendo um remedinho, né, Gabriela? Eu vim aqui porque eu estou com aquele problema, e é o remedinho que... Exatamente. Ainda bem que a gente não dá remédio, né? Não pode medicar. Graças a Deus. E existe até um momento de decepção, de frustração, né? Porque... Não, assim, aí eu falei dessa forma, mas assim, só corrigindo o seguinte, não é que não seja necessário, porque como os psicólogos precisam ter claro o tamanho da dor, né? E se essa pessoa precisa de uma outra intervenção, que aí sim há do psiquiatra, o que é psiquiatra, quem medica, né? Até porque tem casos que se não tem essa intervenção, fica muito difícil da intervenção psicológica acontecer. Exatamente. Né? Exatamente. Se não existir isso, não existe também uma autorregulação. E aí, se não existe essa autorregulação, essa harmonização, você também não tem um caminhar terapêutico de forma mais, vamos dizer assim, efetiva. Sim. Porque a pessoa vai ficar num campo que ela não se concentra, não se concentrar, ela não vem para ela, sabe? Ela vai ficar muito para o outro. Então, né? Ela não se responsabiliza, porque isso é bem interessante, né? Da gente tocar. De se autorresponsabilizar. Porque, sim, somos responsáveis, né? Independente do tamanho da dor.
Exatamente. Essa coisa da responsabilidade, quando a gente fala em responsabilidade, vem aquele. Só voltando um pouquinho, Márcia, quando eu falei sobre a questão da frustração sobre o remédio, é porque tem esse momento que chegam, né, e fica eu percebo que às vezes fica aquele desejo de perguntar assim: você não vai me receitar nada, não? Você não vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque entra naquele campo que eles querem sair dali, se eles estão certos ou não, né? Isso, E aí, isso. com aquele momento que a gente tem que manter da tranquilidade ali, eu trago para eles aí, obviamente, não desvalorizando o que eles estão trazendo, mas também não potencializando a história e dizendo para eles que eles não vão sair dali com a receita do comprimidinho colorido mágico. Sim. Porque, né, a terapia não é a moda. Eu vou ali fazer uma terapia, como se eu digo assim: Márcia, vamos ali tomar um café? Não. É o que eu pego com tudo aquilo e vou fazer daquele momento que eu saio dali para o outro encontro. O que Então, eu vou aí trabalhar? vai naquilo que você falou lá no início, Gabriela. Lembra que você estava falando do autoconhecimento e Do que vai do autoconhecimento. autocuidado, né? O cuidado, a Uhum. terapia também é um cuidado, né? Se Sim, você pensar exatamente. que para se conhecer a gente leva uma vida inteira e talvez, né, Uhum. seja pouco, Sim. então terapia serve não, terapia está para É isso, né? para isso. Até eu tento levar para o encontro sempre, não, quando eu falei de não desvalorizar o que eles estão contando, porque obviamente a dor deles está ali naquele relato, né? E aí a gente tem que tentar ter o momento ali da escuta para saber o que vai tirar daquela história. E o supervalorizar. A questão eu trago sempre, né? Às vezes até com um pouco, tentando levar um pouco de leveza, né? Quando eu falo leveza, não é humor, é graça, ela não acredita. Não, é leveza mesmo para aquela pessoa, né? De ouvir. E aí, quando vem a questão que a gente falou agora sobre a responsabilidade, quando eu falo em responsabilidade, vem algo até meio que quase que corporal. Ué, aí vem aquela coisa do corpo assim, ué, mas eu não sou culpado de nada. Aí vem a se defender de alguma coisa. E aí a gente traz que a responsabilidade não é uma questão de certo, errado, ou culpa, né? É como eu me coloco responsável por aquilo que eu estou relatando e como eu estou agindo em relação àquilo. Qual é a postura que eu estou tomando em relação àquilo? Então, é o momento que você tem que levar a pessoa para esse caminhar, entendeu? Isso é muito importante para esse autoconhecimento, né? E quando a gente fala em autoconhecimento, não é uma coisa muito aqui no superficial, não. A gente tem que ir muito mais profundo, até para que a pessoa possa dizer assim: eu sou assim, né? Porque a gente quer muito falar que a gente é do bem. Não, mas eu sou boa demais. Onde é que está, né, esse ser bom demais por trás disso? Então, o se autoconhecer, às vezes, é também assumir responsabilidades sobre aquele cenário, aquela história que é contada, aquela história que, às vezes, não é algo, Massa, que é muito desse aqui e agora. A gente também tem que escutar e saber um pouco dessa história para trás, dessa origem, Mas eu né? aqui agora, porque assim, ó, mesmo o que está lá atrás, você traz para o aqui e agora. O atrás é como uma lembrança, não é você voltar e fixar, Uhum. entendeu? O aqui e agora das Exatamente. terapias é esse, né? É de você trazer para esse momento mesmo as lembranças, as mais doloridas, Sim, e por mais ressignificar. isso,
Exatamente. Esse ressignificar é algo que eu rebato e eu falo, trazer essas lembranças, exatamente isso. Não é para a gente estar convivendo aqui no nosso presente com aquelas lembranças a ponto de nos fazer, vamos dizer assim, fazer um mal, a gente se sentir ali adoecido com aquilo, angustiado, né? Na verdade, a gente fazer esse corte para ressignificar e saber que aquilo existiu, eu vivenciou, experimentou, foi a minha caminhada, mas que eu, nesse hoje, faço escolhas e tomo decisões e me torno responsáveis lá na frente dessas consequências. E quando a gente fala em consequências, eu também sempre alerto de que consequência não significa o tempo todo ser algo ruim, né? Consequências também de coisas boas, do que decidimos e escolhemos, entendeu? Então, mas para isso é baseado numa autoimagem, nessa autoestima da pessoa, porque se isso tudo tiver, vamos dizer, distorcido, tiver sem, vamos dizer assim, autorregulado, a pessoa não enxerga aquele eu dela ideal que ela gostaria de ser ali, vamos dizer assim, harmonioso. Ela vai se manter uma pessoa colocando as problemáticas à frente dela e supervalorizando, entendeu? Esse é um caminho ali que eu realmente acredito e confio da forma que eu estou, vamos dizer assim, facilitando, sabe, esse contato e podendo proporcionar essa autoimagem de quem chega ali e procura essa ajuda, procura... muitos até chegam falando do ser ansioso, do estar deprimido, do estar triste. Eu queria te perguntar isso, quem se beneficia com esse tipo, né, essa proposta, né, de tratamento? Quais são os casos, né? Vamos dizer assim, quem está sentindo o que pode pensar, olha, gostei do que a Gabriela falou e é lá que eu quero poder me entender, me tratar, né? Tem alguma restrição? Tem algum tipo de, vamos dizer, de diagnóstico que não se beneficie com esse tipo de intervenção? Eu acompanhei um caso de uma pessoa, ele tinha lá um diagnóstico, né? A princípio ainda não fechado pelo psiquiatra, mas estava muito desregular. Estava demais, muito, sabe? Precisando, primeiro, estabilizar. Estava numa depressão muito, muito, muito ali enterrada. Então, fazer com que ele tivesse essa visão dessa autoimagem, dessa autoestima, no primeiro momento, ele não consegue ver o benefício. Alguns, Então, não seria... a depressão grave não seria o melhor caminho? Não, melhor caminho não, porque se tiver muito distorcido, ele não consegue ver essa possibilidade dele pensar nele. Ele pensa vamos dizer, no que está acontecendo. Uma outra intervenção terapêutica, então. Uma outra intervenção. Eu já tive 2 casos que eu entendi que eu teria que fazer um encaminhamento para um outro tipo de intervenção, de um outro colega, de um outro tipo de abordagem, e também levar esse entendimento para quem está ali comigo e dizer para ele, não é uma questão de ser ou não ser, ter ou não ter a capacidade da parte do terapeuta ou sua, mas tem algumas intervenções que elas são focadas às vezes próprias para esses problemas, né? Sim, porque então, se você não tem
adequada, exatamente. E tive já vamos dizer assim, essa experiência ao longo do tempo de clínica, fazer essa transição, essa passagem, sabe? E qual o tempo de tratamento dentro da tua linha de trabalho? Existe isso, um tempo ou não? Então, é assim, eu vejo terapia como algo, vamos dizer, eu até falo para as pessoas que eu atendo o seguinte: a gente tem um combo, né, na nossa vida para o bem-estar emocional, para o bem-estar mental, vamos dizer, nos sentir, vamos dizer assim, harmonioso com a vida. Então, quando eu falo em combo, que eu falo assim, não é só a terapia em si, né? A gente busca outras atividades, outros momentos terapêuticos para complementar, né, o encontro da terapia, para que ele possa caminhar, que eu digo assim, com mais fluidez. Não é uma coisa rápida, mas é fluir, né? Então, tenho situações, recentemente, foi até no final do ano, eu fiz um corte, né, uma alta para um paciente, e aí sim, mas eu preparei ele para isso. E aí aquele é um paciente que veio com um diagnóstico na época com uma depressão, mas estava medicado. Quando chegou na terapia, ele já estava medicado, então ele já estava saindo do momento onde era aquela depressão, daquela que você não sai de casa, não sai do quarto, né? Não se comunica com ninguém. E aí ele foi tendo, vamos dizer, retorno, inclusive de alta da psiquiatra, começou a desmamar, medicação, tudo isso, né? Até o momento onde ela colocou ele em alta e disse para ele: olha, mantenha a terapia para que você possa entender como que você vai funcionar, como que você vai conseguir caminhar sem esse suporte da medicação. E ali nós mantivemos ali mais um ano após. E ali eu também coloquei aquela pessoa, isso foi uns 2 anos de terapia, quase uns 2 anos de terapia. Eu estou dando só um exemplo, né, Márcia, obviamente. E aí eu coloquei ele também em alta e disse para ele: agora vai, né? Vai ver o resultado disso. Como a gente também tem passagem, Márcia, daquelas pessoas que vêm com situações muito pontuais, e já tive, veio com uma situação pontual, ficou algum tempo e falou: agora já estou ótima, posso ir embora? E aí retorna. Esse tempo, a necessidade de chegar à terapia não determina que a gente tem que ter um tempo curto ou um tempo longo, mas determina como a gente quer permanecer sabe, em movimento, em estar sempre em movimento. Eu sempre digo, imagina alguém chegar para mim e falar assim: nossa, Gabriela, você está a mesma de 30 anos atrás. Eu digo: gente, que isso? Eu não fiz nada por mim, né? Ao longo da minha caminhada aí, estar a mesma 30 anos depois. Eu quero estar em movimento, eu quero estar em produção, eu quero poder estar ativa. E a terapia é algo onde a gente não precisa determinar um tempo, mas a gente vai percebendo quando a gente precisa fazer aquela pessoa seguir, né? Quando ela já está em condições de caminhar. Em condições de caminhar, exatamente. E isso não dá para você chegar e dizer assim: olha, isso aqui a gente resolve em 15 dias. Porque é muito mais além disso, né? A gente está falando das emoções. O que eu entendo, então, é que você falou assim: olha, tem um momento que eu, como psicóloga, sinalizo, né, que já dá, tem outro que ele sinaliza e tem outro que é compartilhado, né? Discutido. Você vai com
com aqueles encontros, com aquela, vamos dizer assim, com a experiência, né? Na verdade, é um vínculo que você cria, mesmo ele sendo uma vez na semana, 50 minutos, né? Você cria ali alguns vínculos, você tem uma percepção, né? E aí você tem que levar essa percepção, fazer com que a pessoa entenda que o que ela já está trazendo, a percepção já é outra depois de um tempo de terapia. E que ela pode estar, e aí ela pode estar pronta ou não, ela pode sinalizar e dizer, não, olha, eu não me sinto pronta, eu quero estar em constante movimentação, né? E aí a gente dá continuidade naquela terapia, naquele processo. Mas, Gabriela, o que você gostaria de colocar? Então, vamos lá. Mensagem que eu traria, né, vamos dizer, para esse entendimento, para essa conversa. E aí eu vou trazer, Márcia, algo aonde eu passei também a experimentar, não só entre o estudo, não só entre a minha formação, né, de graduação, com a minha formação de continuidade, para ampliar o conhecimento, mas também de experimentar como eu também, como ser, né? Não só ser a Gabriela psicóloga, mas ser a Gabriela mãe, amiga, esposa e filha, como eu, mulher, também me coloco. Então, é o movimentar-se, é o descobrir, é o autoconhecimento, ele é primordial, né? Porque se autoconhecer, ele nos dá uma leveza e uma liberdade de lidar com assuntos, lidar com essa realidade, sem a gente perder o encantamento com os nossos sonhos, entendeu? Mas traz a gente para um lugar muito... Quando eu falo pé no chão para paciente, não é pé no chão a ponto de se fixar e não movimentar, senão eu vou paralisar. Mas é trazer próximo dessa realidade, sem perder esse encantamento pela vida, sem perder esse acreditar nos sonhos. Então, o autoconhecimento, ele traz, sim, uma leveza e uma liberdade. Sabe aquilo assim, Márcia, quase que o dever cumprido comigo, e aí eu sou para o outro, entendeu? Essa é uma mensagem bem um slogan nesse lado do meu perfil, né? Então, isso que eu ia te perguntar, aonde as pessoas te encontram, Gabriela? Então, o meu Instagram é Psico Gabi Veras, do meu perfil, Psico Gabi Veras. Tem um contato pessoal, né, para atendimento presencial e online, só que no presencial, hoje, eu me encontro em parceria com um colega de trabalho, o Felipe Nazaré, que está na Clínica Arvorecer, na Freguesia, ali na Estrada dos Três Rios, e lá no meu perfil, lá na minha página do Instagram, tem o endereço, o contato, isso, não só o meu, quando eu trago alguém para fazer um trabalho particular, mas lá, através da clínica, a gente tem um trabalho lá de atendimento, não só particular, mas por plano de saúde, e aí eu estou por ali na freguesia. Gabriela, muito obrigado, foi muito bom poder te ter Obrigada aqui a você. no Momento Conecte Saberes. Obrigada. Vamos marcar outros encontros para falar de outros assuntos da psicologia. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar dividindo um conhecimento com uma pessoa que, na verdade, para mim, é muito admirável, porque você foi uma pessoa assim muito que me estimulou e que me incentivou e que me fez dar, né, por essa estrada da psicologia. Então, na verdade, eu tenho uma grande admiração pelo seu conhecimento, sabe, pela sua bagagem, né, como profissional, como mulher também, de me aproximar e me sentir acolhida por você, em todos os sentidos,
na minha esfera pessoal e na minha esfera profissional. Então, obviamente, eu estou me sentindo muito agradecida, que é uma oportunidade que a gente se coloca numa vitrine e a gente faz essa coisa. Olha, eu estou indo, tá? Dá aqui a mão e vamos caminhar juntos. Isso. Então, essa é uma oportunidade muito grande, sabe? Eu gosto muito disso. Me dá aqui a mão e quando eu me coloco disponível para movimentar, quando a gente dá a mão, essa pessoa tem que ir junto, ela tem que querer, ela tem que desejar. E aí é isso. E chegamos aqui hoje no Conecte Saberes, que eu sei que é um filho seu que você trata com muito carinho. Eu agradeço, Gabriela. É sempre um prazer poder estar com você e sim contar com você aí na nossa caminhada, né? Porque, como você falou, a clínica às vezes até pode parecer solitária, mas não necessariamente, né, Gabriela? Não, Vamos não. nos conectar. Se a gente se coloca... exatamente. Aí é o que eu digo, joga para o universo que a gente vai conectar com alguma coisa.